Fala pessoal, estamos de volta aqui. Eu creio que esse vai ser o último bloco dessa nossa revisão em língua portuguesa, nosso mini curso. E nessa semana eu vou disponibilizar aqui para vocês uma bateria de questões comentadas, tá? Para resumir tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente conversou, tá? Uma bateria de reescrita para que vocês revisem, e aí eu coloquei todas as questões comentadas, justamente para que você treine, tente fazer e já confira ali e tal, já vá observando ali, tá bom? Vai ajudar bastante na revisão de vocês. Aqui a gente já falou de correção gramatical sozinha, correção gramatical e semântica, que aí envolve o sentido. Coerência e coesão às vezes aparece, pessoal, mas é coisa muito tranquila, tá? É meio raro aparecer, mas eu vou comentar aqui só para vocês ficarem de olho, tá? A questão da coesão e da coerência, pessoal, vai estar muito associado na conexão, né? Entre a conexão entre as palavras, as orações. Então a coesão, pessoal, se caso aparecer, apesar que aqui a gente está falando de coerência, eu já vou aproveitar e falar de coesão. Se caso aparecer, né, coesão também, a coesão, pessoal, a gente vai olhar a ligação entre as partes do texto. Então aqui, ó, aqui a gente vai olhar a ligação entre as partes do texto, tá? E a coerência, você fala, mas a coerência também eu vou estar olhando, né? A coerência também eu estaria observando isso. Exato. Na coesão, a gente vai conferir a ligação entre as partes do texto, então conectivos, tá? Pronomes, então pronome esse, este, tá? Um pronome que está retomando alguém lá de trás, ou que vai iniciar ali a fala de alguém da frente. Então isso é importante, ou seja, é a conexão ali entre as partes do texto. A coerência, ela vai observar, você vai ter as duas partes do texto e a gente vai observar se mantém a harmonia, tá? Então você vai ter, por exemplo, aqui, você vai ter um trecho, você vai ter outro trecho, esses dois trechos do texto, essa oração aqui com essa, existe harmonia entre elas? Ou o texto lá atrás essa, de repente dá um salto para uma outra e você nem entende por que daqui ele pulou para cá. Quando fica faltando esse incremento, pessoal, normalmente vai ser falta aí de coerência, tá? Ou às vezes de coesão, dependendo de como é construído. Normalmente vai estar muito próximo os dois ali, então se você sentiu falta de conexão entre as partes do texto, você vai ter aqui então uma falta de coerência e muitas vezes uma falta de coesão. A coesão vai ser mais porque vai estar faltando ali uma conjunção, um pronome, para poder introduzir ali, para poder conectar um texto no outro, né? Ou para manter ali a ideia, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Os exercícios, como eu disse, é muito raro. O que mais vai acontecer para vocês é justamente o que a gente já estudou nas aulas anteriores. Aquela parte lá é o que mais vocês têm que observar. Isso aqui é um complemento para a gente poder fechar, tá? Então, observando aqui uma questãozinha, olha só, eu trouxe uma questão aqui para vocês, tem um textinho, eu trouxe um pedaço do texto, e aí fala, ó, a coerência e a correção gramatical do texto seriam preservadas. Então, ele falou aqui, coerência e correção gramatical seriam preservadas se a forma verbal mudaram, esse mudaram que eu já grifei para vocês aqui, fosse substituído por mudam, tá? Pessoal, a primeira coisa é, se eu troco mudam por mudaram, a conexão do texto, a conexão ali entre as orações do texto, a ligação entre as partes do texto, continua a mesma, continua com a harmonia, continua normal, tá? Certo? Então aqui, ó, ele está querendo saber justamente isso em relação à coerência. Se eu troco isso aqui, uma palavra pela outra, se eu tiro o mudaram e coloco mudam, vai estar prejudicando aqui a coerência? O texto continua harmonioso? Continua passando a mensagem? Continua. Então não afetou a coerência e também nem afetaria a coesão. Tá? Agora, se aqui está tudo ok, eu tenho que olhar a correção gramatical, certo? A correção gramatical, pessoal, é eu verificar se quando eu faço a troca
prejudica gramaticalmente aqui as orações envolvidas, tá? Então aqui você tem um verbo, você está trocando por outro verbo, tá? Trocar verbo por verbo, tá tranquilo, tá? Não tem problema algum. Gramaticalmente não teria problema, tá? Aí você fala, não, mas espera, mudaram é um tempo verbal e mudam é outro. São tempos verbais diferentes. Ok, mas isso, pessoal, quando você troca um verbo de um tempo verbal para o outro, nós já vimos isso. Isso aqui muda o sentido, tá? Então, mudaram e mudam é o sentido, eu estou trocando o sentido. Mas a correção gramatical não mudou nada, tá? Não mudou de jeito nenhum, porque é um verbo por um verbo, tá tranquilo, tá? Então aqui não houve prejuízo nenhum. A forma verbal ela seria preservada sim. Só que aqui na hora da prova você já está meio cansado e eles colocam uma dessa aqui para você escorregar, é uma casca de banana, tá? Porque aqui é o seguinte, quando você lê, já lê correção gramatical e pede para fazer a troca, você já cai olhando o sentido. Então você fala, opa, mudou o sentido, porque tá no passado e agora mudou para outro verbo que não dá mais aquela ideia de passado. Então fica presente do indicativo. Você está no passado, mudou para o presente. Vai prejudicar, não posso fazer. Pessoal, isso é só quando for semântica, sentido, semântica realmente prejudica quando você troca o tempo verbal. Mas ele não pediu semântica. Ele pediu coerência e correção. E coerência e correção não tem problema aqui, tá tudo certo, tá? Então cuidado, isso é um peguinha. Na hora da prova você tá lá embalado e faz achando que seria aqui sentido e correção gramatical. Mas aqui sentido, ele não quer saber o sentido. Quando eu estou olhando coerência, eu não quero saber o sentido. Eu quero saber se está harmonioso, tá? E se está passando a mensagem, tá? Não necessariamente a mesma, pode ser outra, mas está passando uma mensagem, tá? Tem conexão entre os parágrafos? Tem, então tá tranquilo, tá? Então aqui, ó, o item está correto, porque não prejudica a correção e não prejudica a coerência. Prejudicaria o sentido, mas aqui ele não quis saber disso, tá bom? Próximo item aí, pessoal. O outro texto, esse texto aqui a gente já falou, aqui ele fala bem assim, ó. A substituição do trecho, se for considerado, aqui na 12, se for considerado, bem aqui, ó, se for considerado, ele quer saber se a substituição desse trecho aqui, tá? A substituição do trecho, se for considerado por quando considerado, preservaria a coerência e a correção gramatical, tá? Então ele quer saber aqui, mais uma vez, coerência e correção gramatical. Pessoal, se eu troco aqui, ó, se for considerado por quando considerado, tá? Esse se for pelo quando, ele vai dar essa ideia, né? O se for aqui, né, na perspectiva de causalidade, o se for é de causalidade, né? E o quando dá a ideia de temporalidade, né? Então mudaria sentido, porque um é de causa e o outro tá situando no tempo aqui. Então, traria prejuízo no sentido, mas ele não quer saber disso, tá? Quanto à coerência, continua coerente a frase? Continua, porque se você trocar e ler a frase, você entende a mensagem. Não necessariamente a mesma, mas você entende a mensagem. Se você leu e entendeu a mensagem, seja qual for, continua mantida a coerência, tá? Então, cuidado mais uma vez. Aqui a gente tende a olhar e pensar, opa, estragou. Não, estragou muitas vezes é a semântica aqui. Então, cuidado. Coerência é diferente de sentido, tá? Então, aqui, se eu trocar a correção gramatical, fica ok? Fica, tá? Fica ajustadinho, belezinha. E se eu trocar aqui, a coerência fica ok? Fica, porque continua passando a mensagem, tá? Então, o entrelaçamento lógico está preservado, então está tranquilo. Então, o item aqui também está correto, ok? O problema seria, mais uma vez, sentido. Aqui muda o sentido, porque o se for dá a ideia de causa, de causalidade, e o quando vai dar a ideia de temporalidade. Então muda o sentido, mas não muda a correção gramatical e não muda a coerência, tá bom? Próximo. Tá? Eu trouxe mais alguns aqui de gramática mais rotineira que aparece por aí, tá bom? Aqui a gente tem um trecho daquele mesmo texto da galinha e aí ele fala bem assim, as palavras que formam a frase
estúpida, tímida e livre qualificam o ser que é tema do texto, a galinha. Então é a galinha que é estúpida, a galinha que é tímida e a galinha que é livre. Tá? Vamos ver lá nas 6. Ó. Estúpida, tímida e livre, não vitoriosa, como seria um galo em fuga. Né? Então aqui, ó, ele está falando bem um pouco para trás aqui da galinha. Aí ele vem trazendo, ó, estúpida, tímida e livre, não vitoriosa, como seria um galo de fuga, tá? Porque lembra que a galinha está fugindo? A gente já leu esse texto aqui, a galinha está fugindo. Então ele vem estúpida, tímida e livre, não vitoriosa, seria como um galo de fuga, né? Que havia nas suas vísceras, que fazia dela um ser. A galinha é um ser. Então aqui ele está falando da galinha, ele continua falando da galinha o tempo inteiro. O texto vai falar e descreve ali a situação da galinha, né? Então esse estúpida, tímida e livre realmente está falando da galinha, tá? Livre porque ela fugiu, né? Ela fugiu ali. Então o item está correto, tá? Tudo aqui se refere à galinha, ok? Então beleza, item correto. O próximo aqui, o mesmo texto da galinha. Vamos lá, ele trouxe aqui o seguinte, ó. É verdade que não no trecho, é verdade que não se poderia contar com ela para nada. Então esse trecho aqui, ó, é verdade que não se podia contar com ela para nada. O uso de próclise justifica-se pela presença da palavra não, tá? Pessoal, aqui é a ideia da colocação pronominal, tá? Próclise, mesóclise e ênclise é o assunto que você tem que estudar, tá? Se você não estudou ainda, tá? Que é aquela ideia de deu-me, dar-lhe-ei, dei-me, vende-se, amo-te, te amo e amo-te, aquela ideia lá. Então, o encaixe dos pronomes ali, né, nem sempre você pode colocar, por exemplo, você tem lá o vende-se e o se vende. Tá vendo que o se ele está na frente ou atrás. Nem sempre você pode colocar o se, tá? Ou deslocar o se ou encaixar o se, porque vai ter toda a regrinha, né? Você tem a regrinha da próclise, a regrinha da mesóclise e da ênclise, tá? Próclise é o encaixe antes do verbo, tá? Mesóclise no meio e ênclise depois. Então, no caso da próclise, que é o que o exercício trouxe, é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo, tá? Então, por isso pró, né? Então, o que ele queria aqui? Ele quer saber o seguinte, no trecho em que é verdade que não se poderia contar com ela para nada, o uso da próclise, tá? Não se poderia, esse se aqui, ó, não se poderia, tá? Então, não se poderia, ele fala que a presença desse se é por conta do não, tá? Porque o não é uma palavra negativa e a gente tem pode ser que a gente tenha uma palavra atrativa, e no caso seria esse não, e esse não puxa o se para trás, tá? Então, aqui é o seguinte, ele quer saber se esse não está aqui justamente porque ele puxou o se, né? Porque eu poderia escrever assim, ó, não poderia se contar, tá bom? Tá vendo que eu coloquei o se para frente, tá? Só que aqui o se, ó, ele tá aqui atrás. E aqui eu tenho um não, tá? Então ele está dizendo que esse se, em vez dele ir para frente, ele ficou obrigatoriamente aqui atrás por conta do não, porque o não é uma palavra atrativa, tá? Seria uma palavra atrativa. E aí, será que quando eu tenho esse não, eu sempre terei uma próclise, que é trazer para antes, tá? Trazer para o início? Então, ele quer saber se é essa regra que está sendo aplicada ali, se esse não é a palavra que está puxando ali o camarada aqui para frente, tá? É justamente isso que ele quer saber. E o item está correto, tá? Eu tenho aqui realmente uma próclise, tá? Porque eu estou trazendo aqui, ó, o pronome para antes do verbo, tá? Então eu estou colocando o pronome aqui antes do verbo, poderia, tá? E aqui a gente precisava saber da regra da próclise, tá? Se quando tem uma palavra, uma negação, algo no sentido negativo, se ele puxa para trás o se, tá? O se que às vezes pode estar lá na frente, se ele puxa para trás. Quando eu tenho uma palavra atrativa, obrigatoriamente esse se tem que ir para ela, para junto dela, tá? Então, existe sim, e uma das primeiras regras que nós temos é justamente da palavra com sentido negativo. Ela virá antes do verbo.
tá? Então, às vezes você põe depois do verbo, mas quando a gente tem uma situação de próclise, ou seja, quando tem uma situação que tem uma palavra negativa antes do verbo, o pronome também tem que ser deslocado para antes do verbo, tá? E aí a gente tem uma situação chamada próclise, ok? Então é por isso que a gente tem essa regrinha aí. Olha só as situações que a gente tem, por exemplo, soube que me negariam. Eu não posso falar soube que negariam-me, porque essa negação ali, ó, eu puxo ela para trás, tá? Agora, outra que eu tenho aqui identificam-se duas pessoas que se encontravam desaparecidas, tá? Então perceba, aqui é uma outra situação então que eu tenho o se deslocado, só que aqui é uma situação de pronome relativo, tá? Então eu tenho uma série de regrinhas, eu tenho umas 10 regrinhas para a colocação pronominal, principalmente da próclise, tem um bocado de regrinhas ali, só que a mais fácil de lembrar é a seguinte: quando eu tenho uma palavra no sentido negativo, ela puxa o se, que poderia estar lá na frente, ela puxa esse pronome para trás do verbo. O verbo está aqui, ó, poderia, tá? Então ela puxa para trás, ok? Então por isso que esse item aqui está certo, porque a explicação está certa. Então quando eu tenho nessa linha, eu tenho uma partícula se que foi puxada para trás do verbo e ela está na frente aqui, colada nessa negação, nesse não. E ela foi para cá justamente por conta do não, porque o não atraiu. O não é uma partícula atrativa. Então é um termo ali atrativo. E por isso ele veio. É a regra mais tranquila que tem. Tem umas outras mais chatinhas lá, mas essa aqui é a mais tranquila. Apareceu negação, o pronome tem que estar junto. O se, o te tem que estar junto ali. Tá? Então o item aqui também está correto. Próximo aqui. No trecho, nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. R10 e 9 e 10. Então aqui, ó. Aqui, nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Existe uma relação de oposição entre as orações que compõem o período, tá? Então ele quer saber se existe uma relação de oposição entre as orações que compõem o período. Quais são as orações que compõem esse período, pessoal? Então vamos lá. Eu tenho que lembrar da ideia de oração, né? Então tem o verbo ali, então aqui é uma oração, ó. Nem ela própria contava consigo, é uma oração. E aqui eu vou ter a outra oração mais à frente. Como o galo crê na sua crista. Então perceba que eu tenho duas orações, tá? E aqui entra a ideia de oração subordinada, oração coordenada. Aqui entra essa noção, tá? Aqui, pessoal, o que eu tenho, né? Aqui ele está usando, se eu tenho uma oração, a oração 1, e eu tenho uma oração 2, vai ocorrer uma conexão entre essas duas orações. Essa oração ela vai ser conectada, vai ter um conectivo ali, normalmente uma conjunção, e essa conjunção é que vai estabelecer a ligação entre elas. E aí, muitas vezes, a gente vai ter a oração subordinada ou a oração coordenada, tá? O que acontece aqui? Esse conectivo, ele vai determinar qual é a relação ali que nós temos entre as duas orações. Então você, às vezes, vem, fala alguma coisa e fala e, traz um e, por exemplo. Fui jogar bola e depois fui passear. Então você pôs um e. Esse e vai dar uma ideia de adição. Tá? Essa oração aqui, junto com essa, dá a ideia de adição, ou seja, essa informação está sendo adicionada a essa, tá? Está se conectando dessa maneira. Mas elas podem ser de oposição, então você pode colocar uma conjunção aqui para dar uma ideia de oposição, tá? Que é o caso que a questão aqui perguntou. Por exemplo, um no entanto, né? Ou então dá a ideia de contrariedade aqui, encaixar uma outra que dá a ideia de contrariedade aqui, né? Só que seria um mas aqui, talvez, né? Um mas, um porém, um contudo, né? Só que aqui, pessoal, para dar a ideia de oposição, eu teria que ter eu teria que ter um conectivo de oposição aqui. Aonde é que está a conjunção? Aqui, tá? Aqui eu teria que ter um termo para dar essa ideia de oposição. Esse como, ele dá a ideia de oposição, essa frase em amarelo, em relação a verde, esse como, ele está estabelecendo uma relação de oposição,
Ou seja, ele está falando algo, ele está ressaltando algo contrário aqui na parte verde? Não, tá? Esse como aqui, ele está dando uma ideia de comparação, tá? Então, ele não está fazendo uma oposição. Ele está falando, nem ela própria contava consigo, como o galo. Então, ele está comparando a galinha com o galo. Nem ela quem? A galinha, como o galo faz. Então, ele está comparando a galinha com o galo, no verde e no amarelo. Então, aqui é uma relação de comparação, não é uma relação de oposição. Para ter uma relação de oposição aqui, eu teria que ter aqui um mas. Mas, então nem ela própria contava consigo. Mas, né? Ou então, entretanto, né? Então, poderia ter algo nesse sentido aí. Só que não é isso que ocorre, tá? Não é isso que ocorre aqui. Eu poderia ter, sei lá, um sentido de explicação. Eu poderia colocar aqui um porquê, um pois. Então, nem ela contava consigo. Pois o galo... Então, eu já estou entrando aqui numa ideia de explicação. A relação aqui é de explicação, tá? Mas o exercício afirmou que seria uma ideia de oposição. Esse como, ele não serve para dar ideia de oposição. Ele serve para dar ideia de comparação. Esse cara fez isso assim como o outro fez outra coisa. Então é comparação. Então o item aqui ó, tá errado, porque não é ideia de oposição, é ideia de comparação. Beleza, pessoal? Então aqui foi rápido, é só um fechamento mesmo, para a gente só relembrar algumas besteirinhas aqui, tá? Então, nesse caso, esse é um exercício que vai exigir aquela ideia de oração coordenada, oração subordinada, o encaixe das conjunções. Então aqui ou você teria estudado a parte de morfologia de conjunções, estaria afiado nas conjunções e conseguiria responder, ou então um pouco mais avançado lá na parte de orações coordenadas e subordinadas para poder visualizar melhor essa parte aqui, tá bom? Então já cabe aqui o indicativo de uma revisão, certo? Porque isso aqui aparece nas provas do vestibular e do PAS, distribuídos ali, diluídos ali nas etapas. Isso aqui principalmente no 2 e no 3, PAS 2 e 3 e vestibular. PAS 1 aparece às vezes oração coordenada, oração subordinada, aparece também em conjunção, mas é de uma maneira mais leve, tá? Então lá no 2 e no 3 isso aqui costuma aparecer com mais frequência, tá bom? Então, pessoal, fechamos aqui nosso mini curso aí, uma breve conversa sobre como a língua portuguesa cai nas provas Sebrasp, que inclui vestibular UNB, PAS UNB e concursos públicos. É cobrado do mesmo jeitinho, tá? O que muda são os textos que são utilizados como suporte. No PAS, eles vão pegar um texto que é uma música, que é um texto que está lá na listagem de obras. No vestibular não tem essa obrigatoriedade, mas acaba trazendo muitas vezes. E no concurso eles vão trazer um texto qualquer também, uma reportagem para poder dialogar. Mas a cobrança, ela é exatamente igual, tá? Do mesmo jeitinho que cai em concurso, cai no PAS UNB, cai no vestibular, tá certo? Então, a gente fez esse bate-papo aqui em relação à língua portuguesa e a gente continua com as metas aí agora e aí, de repente, a gente faz de outras disciplinas em outro momento oportuno aí, tá certo? Então, até mais, pessoal. Valeu!